Em que direção está caminhando seus dias? Quais emoções têm gerado as palavras que saem da sua boca? Ou o silêncio que você dá à vontade de colocar para fora aquilo que vem na sua mente? Se você para agora para responder essas perguntas aí dentro do seu coração, você vai perceber que as suas palavras carregam uma conexão direta com o desenrolar dos seus dias. E se você vem falando palavras de fé, expressando sua confiança em Deus, então a sua jornada, mesmo com os desafios, ela estará seguindo uma rota de avanço. Você vai estar sendo constantemente impulsionado a não desistir, a não parar. Mas se sua boca sempre está cheia de reclamação, de dúvida, de palavras de vitimismo, de incapacidade, então seus passos rumo às promessas de Deus estão estagnados. Mas saiba de uma coisa importante hoje. Deus não te trouxe aqui para te dar uma palavra de condenação. Amém? Mas para te incomodar de uma forma amorosa, a você sair de um lugar de falar tudo aquilo que vem na tua boca para um lugar onde você vai começar a usar as suas palavras para te conduzir em Cristo de glória em glória, porque é essa a jornada que ele tem para você, uma jornada de avanço, uma jornada de rompimento, uma jornada de crescimento nele. Então não importa como você chegou aqui nesse tempo devocional hoje. O que importa, na verdade, é como você vai sair desse momento. E se você vai estar disponível, disposto para permitir a Jesus Cristo te conduzir hoje pelas águas do amor que está na sua palavra. Essa palavra que nos ensina, queridos, a falar. Amém? Então o convite de Jesus hoje para você é aprender daquele que é manso e humilde de coração, a ter uma vida dirigida por palavras de fé. E o tema do nosso devocional de hoje é usando a língua para dirigir a rota da vida. Olá, queridos. Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e é com muita alegria que eu estou aqui novamente no Devocional do Refrigério para abrir a palavra de Deus com você. E hoje nós vamos ler lá no livro de Tiago, capítulo 3. Nós vamos meditar dos versículos 2 ao versículo 5. E enquanto você abre a tua Bíblia e localiza esse texto na palavra de Deus, eu quero te pedir, você que tem acompanhado esse momento devocional, que tem sido edificado pelo Senhor, para que você não esqueça de deixar o like nesse vídeo. E quando você faz isso, você vai estar sendo grato a Deus e lembrando de outra pessoa que vai ser alcançada através das recomendações do YouTube. Amém, queridos? Então o like não é para a irmã Cláudia, é para que o Evangelho chegue a mais corações. E vamos à nossa leitura, Tiago 3, versículos do 2 ao 5. A Bíblia diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Glória a Deus. Amados, esse texto ele é muito poderoso na palavra do Senhor. E sabe, nenhum de nós iremos usar perfeitamente as palavras durante as 24 horas do nosso dia. A própria Bíblia está nos afirmando aqui nesse texto que acabamos de ler, que nós não somos perfeitos, porque a palavra disse aqui que aquele que não tropeça no falar, esse homem é perfeito. E nós, queridos, não somos perfeitos. Mas o que nós não podemos esquecer é que
aquele que é perfeito, aleluia, agora habita dentro de nós. E através dele, o Espírito de Cristo, nós podemos nos submeter à prática dessa palavra. Porque existe, queridos, uma graça para transformar a nossa maneira de falar. Amém? Então hoje o Senhor ele deseja te encher de ânimo com essa palavra. Ele deseja que você caminhe com a promessa dele avivada dentro do teu coração, mas tão viva a ponto de encher a sua boca de declarações de fé quanto àquilo que ele te prometeu. E queridos, nós precisamos nos apartar de palavras que vão sabotar o nosso destino em Deus. Nós precisamos fugir de um falar magoado, incrédulo, com ódio, com descrença sobre nós mesmos. E tudo isso só é possível quando nós entendemos o poder que carregamos nas palavras, o poder de edificar, de resistir, de avançar, e também o poder contrário de destruir, desistir, retroceder. E sabendo disso, e sabendo que esses últimos 3 pontos não é a vontade do Senhor, então nós podemos nos posicionar na escolha. Como é que nós iremos falar? Como será o leme do navio da nossa vida? A palavra de Deus diz aqui nesses versículos que lemos aqui que um navio, mesmo sendo muito grande, ele é dirigido por um pequeno leme. Está fazendo aqui um comparativo com a nossa língua. E esse leme, ele é direcionado conforme a vontade do piloto. Queridos, Deus nos deu livre-arbítrio. Amém? Então nós estamos pilotando nas nossas escolhas. Agora, o Pai ele sempre vai nos orientar através da palavra o que escolher. O Senhor sempre vai nos apontar o caminho de vida, o caminho da promessa. Mas ainda assim, nós estamos pilotando o barco da nossa caminhada aqui, da nossa vida. E nós precisamos entender que no momento em que nós começamos a falar, nós estamos usando as palavras como leme. Então não adianta a gente, sabe, ter uma promessa no coração, mas o nosso falar não está alinhado com essa promessa, com esse milagre que nós estamos aguardando a manifestação. Você percebe como isso é sério no seu caminhar, no seu dia a dia, como as palavras carregam o poder de dirigir a rota da sua vida? Mas glória a Deus que o Senhor sempre traz uma palavra para nos edificar, para nos ensinar, para nos levar, queridos, para um lugar de crescimento espiritual. A Bíblia diz que o Senhor, ele nos edifica, ele nos ensina, ele nos exorta sempre com amor. Porque o desejo de Deus é que sejamos maduros espiritualmente. É que possamos experimentar de tudo aquilo que ele já conquistou para nós ali na cruz do Calvário através de Cristo. Mas, queridos, é necessário amadurecer para experimentar tudo aquilo que Deus tem. E nós começamos a amadurecer nesse processo de submeter as nossas emoções, a nossa vida ao senhorio de Cristo, e isso interferir diretamente nas nossas palavras. E eu falo isso com muito temor, porque é uma área que na minha vida, e eu creio que na sua também, nós precisamos estar vigilantes, deixando o Espírito Santo trabalhar todos os dias. Nós precisamos, queridos, deixar que o nosso falar seja cheio de vida, que saia poder das nossas palavras, o poder que vai edificar, que vai construir, que vai estabelecer aquilo que é divino. E também precisamos nos apartar de todo tipo de palavra, de todo discurso que vai nos afastar daquilo que é plano e propósito de Deus para a nossa caminhada. E sabe, queridos, o diabo ele investe muito nas ofensas, nas confusões, nas brigas, no dia a dia, para que as nossas palavras sejam afetadas. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor para nos trazer para perto, para o lugar da palavra. E, queridos, tudo aquilo que Deus ensina, existe uma graça para praticar a palavra. E eu creio em nome de Jesus que o poder do Espírito Santo já está se movendo no nosso meio. Essa graça já está disponível para colocar essa palavra em prática. E nós vamos agarrar essa palavra hoje. E vamos, em nome de Jesus, nos comprometer com o nosso pensamento, com o nosso coração, de se submeter, queridos, à prática dessa palavra, a vigiar melhor as nossas palavras. Saiba de uma coisa, você não vai acertar as 24 horas do seu dia, como o Espírito Santo começou falando conosco, eu não vou acertar.
Nós vamos nos pegar em alguns momentos falando algo que não deveria, mas existe uma graça de Deus, sabe? Porque na vida do cristão, errar não é um estilo de vida. Errar é um acontecimento. Amém? É um acidente. E o erro vai fazer parte. Agora, nós precisamos decidir que o nosso estilo de vida vai ser abraçar a graça disponível, a capacidade disponível e colocar isso em prática. E dessa forma, nós vamos colher os resultados que precisamos. E nós vamos orar hoje, queridos, o poder de Deus, ele já está se movendo. E as nossas palavras, elas serão transformadas, porque estamos decidindo nos submeter ao Senhor. E o Senhor, ele vai pegar junto conosco nessa nova jornada onde as nossas palavras vão declarar a promessa de Deus. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, devocional de hoje. Espírito Santo, muito obrigado, porque assim como Jesus tem as palavras de vida, essas são as palavras que nós precisávamos ouvir hoje. Porque muitas vezes, Senhor, o nosso falar, ele tem caminhado para um lugar distante da tua promessa. E nós não queremos que as nossas palavras sejam tomadas de incredulidade, de dúvida, de falta de esperança, de confiança em ti. Mas nós queremos que as nossas palavras sejam dirigidas pelo teu Santo Espírito, pela tua palavra habitando ricamente no nosso coração. É por isso que nós acessamos essa graça, essa capacidade que está disponível hoje, Pai. E que está disponível todos os dias. Nós colocamos a nossa vida para que a nossa boca seja ajustada pelo Senhor. Eu oro, Pai, pela vida de cada filho teu que chegou aqui nesse devocional. Que essas pessoas, Senhor, assim como eu também, venhamos a crescer espiritualmente cada vez mais. Que possamos, Pai, sair de um lugar de maturidade espiritual no modo de falar, para um lugar de consciência do poder que as nossas palavras carregam. Eu oro, Pai, por pessoas que estão aqui, maridos, esposas, que têm usado, Senhor, falar de uma forma que não está produzindo a promessa e o milagre. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça capacite os teus filhos a falar conforme aquilo que o Senhor colocou no coração deles em relação ao casamento. Eu oro também, Senhor, por mães que estão aqui e já estão tão cansadas, por pais que estão cansados, por problemas com os filhos, Senhor, que o falar já tem sido um falar que vai contrário àquilo que o Senhor tem dito. Mas em nome de Jesus, essa consciência chegou hoje, Pai, no coração dessas pessoas. E o Senhor está ajustando as palavras, e os teus filhos vão se lembrar e submeter cada palavra à tua vontade. Nós oramos para que o Senhor nos ajude, Pai, a silenciar quando a nossa alma quer falar aquilo que não deve. Espírito Santo nos capacita, venha lembrar todos os dias de cada palavra que o Senhor conversou conosco hoje, para que o nosso falar estabeleça as tuas verdades em nome de Jesus. Eu oro, Pai, também por cada dificuldade, por cada problema dos meus irmãos, que eles possam, Senhor, abrir a boca e falar aquilo que a tua palavra diz. Que eles falem provisão no ambiente de falta, que eles falem cura onde houver enfermidade, que eles profetizem, Senhor, no ambiente de morte e de destruição, a tua vida e a tua restauração. Nós te agradecemos por essa palavra hoje, cremos que ela já está em operação, frutificando em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Como é bom ouvir o Espírito Santo. E sabe, a gente não precisa escolher a palavra que queremos ouvir de Deus. Nós precisamos apenas abrir o nosso coração. E o Senhor vai falar exatamente o que nós precisamos. E eu creio, queridos, de todo coração. Até porque eu sei que esse tempo devocional não é produzido por mim, mas é pelo Espírito Santo, que era exatamente o que nós precisávamos ouvir hoje. Deus, ele está ajustando muitas coisas no nosso meio, o nosso modo de falar, para que possamos viver as promessas que ele tem para cada um de nós. Amém? E vamos entregar a ele a nossa confissão de fé de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. A graça de Deus me faz determinar a rota da minha vida com as minhas palavras. Amém?
que você refaça essa confissão ao longo do seu dia e que essa palavra ela tome todo o teu coração e o teu pensamento. Deixe o Senhor moldar as suas palavras. Amém? E se esse tempo devocional te edificou, compartilha com outra pessoa e não saia desse momento sem deixar o seu pedido de oração, se nesse momento você tem algo aí que precisa de intercessão. Amém? Fica na paz do Senhor e com a permissão dele, nós nos encontramos hoje aqui no nosso próximo momento com a palavra. Um forte abraço e até lá.